Fala, rapaziada, bora para mais um conteúdo aí nesse dia de hoje, essa véspera de Botafogo Esporte, com muita informação sobre o Danilo que chegou, né? Foi anunciado, foi confirmado no Botafogo, e também essas reviravoltas nos bastidores do Fogão Associativo, SAF, Eagle e etc. Vamos pro vídeo? Tem Globo Esporte, tem Jovem Pan, tem Gabriel Farias, tem Gabrielzão das apostas, tem muita coisa. Tem São Paulino aqui exaltando o Botafogo e o Danilo, o reforço de peso do Fogão e muito mais. Ó, link na descrição aqui, nosso Enfim do Esporte, nosso parceirão aí, e que a gente sempre reage aí, nosso amigão Renato. E bora pro vídeo. Ó, aqui embaixo tem link no canal Reserva Principal da Jet Sport, que é a loja de camisas. Tem o nosso Instagram, tem o Pix do canal, igual ali em cima tem o Pix do canal, aqui em cima tem o Live Pix. Mande o áudio pra gente, né, para aparecer na próxima live. E, logicamente, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e dê hype no vídeo. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Amanhã o Botafogo pega o Sport com transmissão ao vivo aqui na Globo. A partir das 5 horas da tarde já tem o Bora Pro Jogo com o aquecimento. E a bola rola às 5h30 lá na Ilha do Retiro. A zaga do Botafogo deve ter o Caio Fernando ou seria Caio Pantaleão? Apresentando Caio Fernando, ou seria Caio Pantaleão? Pantaleão. Sobrenome do meu pai, o Pantaleão, né? Só que aí, tipo, lá sempre me chamavam de Caio Fernando. Resolvi colocar Caio Fernando, mas pode me chamar de Caio Pantaleão também, não tem problema. Chame como quiser. O fato é que o Caio chegou há pouco mais de um mês no Botafogo e virou titular no lugar do Jair. Contra o Vasco, ele desarmou. Entra rasgando o Caio. Conduziu a bola, avançou pro ataque. Lá vem Caio Fernando. E começou a jogada que terminou no gol do Arthur Cabral. Léo, olha o rebote, Cabral. Gol! Contra o Vitória, quase deixou dele de cabeça. Toque de cabeça, Lucas Arcanjo! Já tá bem à vontade. Fui muito bem recebido por eles e já tô me sinto da família ali. É, mas pra ser aceito nessa família, Caio teve que passar pelo batismo. Vai ter volta. Vou pegar eles um por um, mano. Agora eu vim pras ruas porque eu quero saber se o torcedor do Botafogo conhece o Caio. Bora testar? Vamos lá. Você sabe quem é o Caio, o novo reforço do Botafogo? Caio Fernando Pantaleão, conheço, pô, zagueirão do Botafogo, aí substituindo o Jair. Qual é o nome que tá na camisa 31 do Caio? Pantelão. Pantaleão é que ele veio com esse nome, mas ele não quis seguir, ele mudou. A partir de agora eu vou ser chamado Caio Fernando. Você sabe em qual país o Caio foi campeão nacional? Não. É Rússia? Certa resposta. No ano passado, o Caio conquistou o título da Liga Russa pelo Krasnodar. Desde quando o Botafogo estava tentando contratar o Caio? Tem alguma chance aí? Posso te ajudar. 2021, 2022, 2023 ou 2024? 2021. Tá ruim pro meu lado, não dá certo nada. 2022. Caramba, você tá lendo o GE, né? Leio, pô, todo dia lá, leio. Esse daí sabe tudo. Globo Esporte chegando ao fim. Aproveitando que a gente está no assunto aqui do Hendrick, cria do Palmeiras, bora falar do Verdão, o mercado da bola, antes da gente chegar no assunto Danilo, que já foi anunciado pelo Botafogo, hein? Danilo, cria da academia, já foi anunciado pelo Botafogo. Interessante que o Botafogo vai ter o Danilo e o Patrick de Paula, né? Os dois. É verdade. Os dois surgiram juntos, né? Na mesma geração, nas categorias de base do Palmeiras, e até aquela história que contou o Vanderlei Luxemburgo no Reis da Resenha da Jovem Pan, que tinha o Gabriel Menino, tinha o Patrick de Paula, e num treino do profissional com o time sub-20, ele acompanhou os reservas do profissional contra o time sub-20, ele acompanhou o Danilo, falou pro JP Sampaio, o pessoal que cuida das categorias de base, quem que é esse daí, esse Danilo aí? Ah, ele é o reserva do Patrick e do Gabriel Menino. Como que ele é o reserva do Patrick e do Gabriel Menino? Ele joga mais que os dois. E aí o Vanderlei Luxemburgo já integrou ele ao time profissional e dali em diante estourou o Danilo, multicampeão com a camisa do Palestra, vendido ao futebol da Inglaterra. Na Inglaterra ele tinha moral, vinha jogando com a camisa do Nottingham Forest até essa lesão mais séria no tornozelo. Agora o Nottingham
acabou colocando ele no mercado. O Botafogo apareceu, primeiro falaram no Lyon, mas o Botafogo concretizou a operação. Pelo que a galera está comentando, por ação dos nossos colegas que cobrem diariamente o Botafogo, não tem aquela cláusula que existia em outros contratos, né? Do jogador ter que se transferir para outro clube da holding, como o Lyon. Parece que não tem essa cláusula no contrato do Danilo. Ele está chegando para reforçar realmente o Botafogo. Bom, sem a opção de depois ir para o Lyon. Já que você citou, então, o Lyon, hoje tem uma entrevista do prefeito de Lyon, lá acho que no L'Equipe, e o sujeito fala que o Textor não devia nem ser autorizado a passar pela alfândega, para ver como está realmente o clima de alegria com a figura do Textor lá. E aí tem uma outra reportagem dizendo que o Textor, que não é o único dono da Eagle, né, ele é o principal acionista, mas tem outros, e há dentro da própria holding algum descontentamento com o que está acontecendo, porque o Lyon foi rebaixado e tal, o Textor teve que vender a parte dele lá da Eagle também no clube inglês, então isso tem sido um pouco contestado. Agora você vê, né? O Danilo hoje é um jogador, então, de 22 milhões e meio de euros. A Juventus de Turim está louca para tentar arrematar o Arthur e diz que entrega por menos de 10, segundo a Gazeta dello Sport. O Arthur que foi recentemente emprestado ao Genoa, né? Olha. E que saiu daqui. Aliás, naquela troca que a Juventus fez com o Barcelona para ficar com o Arthur... O Arthur, naquele momento, foi avaliado em 70 milhões de euros. O Botafogo, entre bônus, metas e valor fixo, 22 milhões de euros. Então, a gente está falando de 140 milhões de reais pelo Danilo, que tem 24 anos de idade. Contrato de 4 anos com o clube carioca. E vou dizer, não sou hipócrita, não. Quando o Palmeiras começou essa história do Richard Rios, que sempre foi um jogador muito valorizado no mercado e agora ainda mais assediado depois do Mundial de Clubes... Eu falei, se eu sou o Palmeiras, vendo o Richard Rios e vou buscar o Danilo de volta. Mas agora, conhecendo os valores por meio dessas negociações do Botafogo, 22 milhões de euros por um volante é muita coisa, hein? É muita coisa por um volante. Então, assim, eu tô vendo muito torcedor do Palmeiras em rede social, falando, poxa vida, é ídolo, tem uma passagem vitoriosa, cria da academia, o Palmeiras poderia ter feito um esforço, mas não sei não, hein? Por 22 milhões de euros, por um volante, sendo que o Palmeiras pagou 25 milhões num atacante, que é o Vitor Roque, eu acho que é muita grana, não sei se eu entraria nessa briga também não. Flávio Prado tá aí, Danilo anunciado pelo Botafogo. Qualidade do Danilo não se discute, só tô falando dos valores, que eu acho que é muita coisa para um volante. Você tá econômico, né, Pedro? Você é um homem de... Pedro é esbanjão. Não. Só vai... Só o pilhado. 5 estrelas. Só o pilhado. E vai brincadeira. Só o pilhado que dirige Ferrari vermelha em homenagem ao Flamengo. Ele é o cara, né? O nosso âncora, nosso apresentador, um abraço pra ele. A gente tá meio assustado com os números, é verdade. Eu acho o Danilo muito bom jogador. Espero que não tenha ficado nenhum tipo de resquício dessa contusão que ele teve, né? Que é o que a gente deseja. Porque ele realmente é muito jovem, muito bom jogador. E talvez não seja mais volante, né? Talvez seja já um meia, um jogador de chegada, conforme esteve na maior parte do tempo lá no Nottingham Forest. É bom ele ter o Danilo jogando aqui no Brasil, é legal. Agora, realmente, essa coisa de preço é meio complicado. E será realmente que ele não tem nenhum item, alguma cláusula para ser repassado? Será que é com... Porque não tem sido assim, né? O Textor até já deu a declaração de que ele convencia os jogadores a irem para o Botafogo com essa cláusula de repasse para o Lyon. É que agora ninguém vai jogar na segunda divisão francesa. Não, reverteu. O Lyon vai jogar a primeira. Mas não era ainda contestável isso? Mas por enquanto ele está na... ele teve uma decisão favorável e depois ficou de... ainda tem recurso, mas enfim... não sei se hoje o Lyon é um atrativo, né? Em cima dessa confusão toda. Vamos ver. Mas é bom ter esse jogador aqui no Brasil. Se ele estiver bem, pelos números que a gente está apontando aí, eu confio mais no Danilo, que a gente conhece mais, do que no Carrascal para render. Teoricamente, se eu tivesse os dois para comprar, eu apostaria mais no Danilo, que não quer dizer... Mas eu já falei, não conheço o Carrascal também. Então, só para trazer aqui a informação do pessoal do GE, né?
para respaldar aquilo que eu falei. O contrato do Danilo tem ligação apenas com o Botafogo e não há previsão de qualquer ida ou ponte para o Lyon no futuro. Então tá aí, Danilo tá chegando ao Botafogo, Bruno Prado já anunciado pelo Fogão, eu acho bom jogador, hein? Bom jogador, e o Palmeiras até hoje sente falta do Danilo, porque contratou o Richard Rios. O Richard Rios se valorizou muito, cresceu muito também desde que chegou do Guarani lá em 2023, mas o Palmeiras demorou, né, para virar a chave em respeito ao Danilo, né? Até contratou o Aníbal Moreno, teve que ir ao mercado o Palmeiras e mesmo assim não achou, né, com muita facilidade para repor o Danilo. Ele é um jogador muito bom. Acho que quanto ao jogador, é um ótimo reforço do Botafogo. Os valores são de um mercado bem inflacionado, que a gente já falou. O Botafogo e o Nottingham Forest, né, o Textor com o Marinax, os donos, né, estão nessa janela, já é a terceira negociação entre eles ali. O Igor Jesus e o Jair para o Nottingham, o Danilo vem para o Botafogo. Então o jogador precisa repor o Gregory também, né? O Gregory foi embora para o Catar. Então traz um volante mais jovem e um jogador melhor que o Gregory, que deu muito certo no Botafogo. O Gregory teve uma grande passagem pelo clube, vai jogar lá no time do Arthur Jorge. Então é um ótimo reforço. A questão do Lyon, acho que agora, pelo menos logo de cara, não vai ser colocado uma coisa de que o cara vai para o Lyon, porque teoricamente o Textor deixou o comando do Lyon, né? Ele é o dono lá, é o majoritário da empresa, né, da Eagle. Mas, na teoria, ele não comanda mais o Lyon, né? Agora tem uma nova presidente lá no Lyon, que faz parte do grupo também, mas acho que o Textor vai tentar deixar claro que é uma coisa separada da outra, apesar de serem do mesmo grupo, né? Mas acho que ele, pelo menos no oficial, ele vai deixar tudo, o Botafogo é uma coisa, Lyon é outra, porque já deu problema na França essa questão. Um dos fatores que fez com que ele conseguisse reverter o rebaixamento do Lyon foi esse, dele se afastar do comando, tem um novo comando ali, o Lyon, e o Lyon tenta seguir a sua vida, né? O Almada recentemente deixou o Lyon, e a venda do Almada oficialmente entrou como venda do Botafogo, né? Do Botafogo para o Atlético de Madrid, nessa semana mesmo, né? Então, o reforço é muito bom. O Botafogo tem um time bom. É que o Botafogo, até pelo modelo, está ficando claro, né? O modelo de negócio do Textor, ele dificilmente vai manter uma base, né? O Botafogo vai estar sempre... compra, vende, e o Textor falou uma vez que seria assim, né, de comprar e vender jogador. Então aquele time do ano passado, que foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores, ele foi um time que praticamente acabou, né? Algum jogador saiu, agora o Igor Jesus, saiu o Gregory, antes já tinha saído o Luiz Henrique, já tinha saído o Almada, o Bastos infelizmente não conseguiu jogar esse ano por questões físicas, então metade daquele time já não está mais no Botafogo, ou o Bastos mesmo não jogou esse ano. Aí chegam outros jogadores, um que chegou esse ano já foi embora, que é o Jair, mas agora acabaram de chegar, estrearam no Mundial, Montoro, Arthur Cabral, Joaquim Correia, chegou um garoto do Júnior Barranquilla, né? Barreira, atacante colombiano, chegou o Danilo. Então o Botafogo, o Caio, zagueiro, também estreou durante o Mundial e agora tem sido titular no lugar do Jair, que foi vendido. Então o Botafogo, ele está sempre trocando o elenco, mas tem bons jogadores. Aí a questão do time encaixar, de se acertar. Ano passado encaixou muito bem. Vamos ver esse ano como vai ser, né? Tá um novo técnico, trocou o técnico de novo também, né? Só o Luiz Castro conseguiu ficar bastante tempo ali, foi o primeiro técnico que o Textor contratou, aí saiu porque quis. O Arthur Jorge provavelmente também ficaria, mas também quis sair. Mas os outros, o Textor troca bastante, né? O David Ancelotti chegou agora, vamos ver como vai ser o trabalho dele. Eu falei do Richard Rios, né? Richard Rios e Danilo. Gosto do futebol do Richard Rios, acho muito habilidoso, mas o Danilo para mim é mais jogador, hein? Não sei como é que tá o Danilo agora após essa lesão, mas eu acho o Danilo muito mais jogador que o Richard Rios, hein? Eu acho que agora... Até porque o Danilo, se for parar para analisar, jogando de camisa 5 ele vai bem, jogando de camisa 8 ele vai muito bem. O Danilo, inclusive, até pelo que eu sei, na base do Palmeiras, chegou a atuar até em outras posições. Não, no Nottingham. Ele jogou como atacante. Como atacante. Gols, tudo. Como atacante. Por isso que eu tô falando, dá para jogar os dois. Agora, o Richard Rios, por exemplo, no Palmeiras, como 8, vai muito bem. Às vezes que o Abel tentou colocar ele de camisa 5 já não funcionou. Porque é um jogador que gosta de pisar na área, vai mais pra frente. Achei até que o Danilo... que eles não gostam do volante que sai. Achei até que o Danilo, Piperno, ia receber mais oportunidades na seleção brasileira. Falando sério, pela qualidade dele e jogando na Premier League,
E no momento que a seleção brasileira precisa de bons meio-campistas, né? Eu achei que ele ia ter mais espaço até na seleção brasileira. Eu gosto mais dele, assim, como jogador, do que o Richard Rios. Eu acho que ele é um jogador que pode sonhar com Copa do Mundo, sim. Ainda mais jogando agora no mercado brasileiro. O Ancelotti vai vê-lo toda hora. O filho dele é o técnico? Sim, o filho dele é o técnico. Verdade, verdade. Dá pra sonhar. Não é conversa de louco. Conversa de louco, né? Não, mas é real. O cara teve que sair da Premier League porra. Pra chegar no Botafogo, né? Pra chegar aqui no futebol brasileiro, porque às vezes é o caminho inverso, né? O cara vai pra Europa e da Europa... Ele pega um time até menor lá. Ué, o próprio... Oh, meu Deus do céu. Que voltou aí, que estava lá no Nottingham, que não deu certo. Oh, caramba, o meia do Palmeiras. Scarpa. O Scarpa. Ele foi para lá por causa disso, ele queria ter mais oportunidade. Há um ano atrás, uma conversa dessa, falou assim, olha, o cara saiu da Premier League, que ele veio para cá porque ele quer jogar no Botafogo para ter mais chance da seleção. Não foi só isso, claro. Mas parece conversa de louco, né? Porra, o cara saiu do principal polo e outra, o Nottingham vai disputar esse ano Copa da UEFA, ele vai estar no cenário internacional, né? Não é que ele vai ficar só fechado lá na Inglaterra, então... O Nottingham até ele teve agora por enquanto, né, isso aí ainda tem recurso, ele subiu da Conference League para a Europa League e tem a ver com o Textor também, né, a história, né, porque... Exatamente. Ele entrou no lugar do Crystal Palace, né, o Crystal Palace campeão da Copa da Inglaterra. Perdeu a vaga para o do Lyon. Por causa do Lyon, porque o Lyon está na Liga Europa, o Crystal Palace como campeão da Copa da Inglaterra também disputaria a Liga Europa. Aí como o Textor tinha participação nos dois, a UEFA ainda fez um acordo, né? O Crystal Palace foi para a Conference e o Nottingham subiu da Conference para a Liga Europa. Vendeu o Crystal Palace? Vendeu, mas foi antes de inscrever o time. Foi. Então, olha, por isso, no recurso, eu acho que pode até acabar revertendo, porque ele vendeu, mas vai ter que ir no cais lá, enfim, vai... Crystal Palace, por enquanto, está na Conference e o Nottingham subiu para a Europa League. E o Textor, que agora está negociando com o Nottingham, está envolvido no negócio. Uma alegria, né, pro cara do Crystal Palace, né? Pô, o Crystal Palace disputou pouquíssimas vezes esse torneio. Se é que ele já disputou alguma vez? Acho que não. A Liga UEFA? Não. Então, não, recentemente não. Às vezes lá nos primórdios das competições, aquelas Copas lá atrás. A única competição europeia que ele jogou, vi outro dia, que foi a Intertoto. Porque eu falei, eu pensei em alguma coisa assim. Toda era raspa do tacho, era uma baba de Copa. Nossa. Agora você vê, quer dizer, o Textor faz um monte de negócio com o grego lá do Nottingham e o Textor é tão bom pro Nottingham que até a vaga lá pra Liga Europa, indiretamente, ele o grego ajudando. Que tava naquela história do São Paulo lá, né? Ainda tá, não tá? Não sei que consta deu que essa história. Não consta que isso foi encerrado. Não consta. Pode ser que tenha sido, mas eu não ouvi alguma afirmação. Pelo contrário, a última vez que eu ouvi o Júlio Casares falando, ele falou que continuava em negociações com o grego sobre a base de São Paulo, que aliás eu não sei exatamente como é que é essa negociação. Mas ele sempre fala isso, o que passa pelo plano de recuperação financeira de São Paulo, essa parceria com esse empresário grego. Estão deixando o Botafogo repetir o mesmo filme de 2024 e ninguém tem dado atenção. Depois, não se façam de surpresos caso o roteiro se repetir. Reforços pesados na janela do meio de ano para um time que já tinha potencial. Essa era a sinopse do que víamos na história escrita na última temporada. E o caminho, naturalmente, seria esse. Afinal, Textor viu que funcionou e talvez enxergue até como uma fórmula para que tudo se repita no futebol brasileiro. O enorme sucesso de 2024, inegavelmente, começou com a chegada de Luiz Henrique e depois Arthur Jorge, que implementou a ideia de jogo que tanto queria o dono da SAF com futebol propositivo. Foi dessa forma que o clube assumiu a liderança do brasileiro junto à herança do elenco de 2023. Porém, com a janela do meio do ano, o time se tornou uma máquina com contratações pontuais que levaram em muito aquele nível. Como o próprio Igor Jesus, que chegou e já partiu, assim como Almada também. Alex Telles e Vitinho também chegaram. Agora, dessa vez, o time traz um novo treinador de uma forma mais tardia no ano, mas com a mesma proposta de jogo. 3 titulares deixaram o Glorioso nas últimas semanas. Porém, as reposições e as chegadas fazem com que a equipe, nesse momento, talvez seja até mais forte do que aquela da última temporada. Se não vejamos, Arthur Cabral é uma contratação enorme que muitos times brasileiros há muito tempo tentavam. Chega para manter o padrão da posição. Tuco Correia mantém a competitividade e dá opções de variações no setor. Ainda tem Montoro, que parece
parece ter 28 anos e a impressão que fica é de que ele já joga por aqui há pelo menos 10 anos. Caio fez bons jogos desde quando chegou e Danilo talvez seja a grande contratação da janela até aqui no futebol brasileiro para elevar o nível de um setor que já era alto com Gregori. Estamos falando de um jogador que chega para brigar por vaga na seleção brasileira e foi dessa forma que Ancelotti conversou com ele. São peças que elevam o nível de uma equipe que já era forte e precisava de um técnico à altura. Um time que cresce novamente no mesmo momento da temporada, só que dessa vez com ainda mais consistência no seu elenco. Pelo simples fato de Santi ainda não ter engrenado, Natan começar a render, Cuiabano no banco, David Ricardo e outras peças que já provaram que repõem sempre à altura, uma equipe que se renovou e conseguiu manter o padrão, apesar da demora no planejamento para a temporada. O Botafogo, enfim, chegou em 2025 e é preciso respeitar esse time. Um movimento bem sucedido do Botafogo no mercado da bola fez os palmeirenses derreterem de ciúmes e inveja. Pois é, John Textor mais uma vez provando para todo mundo que não brinca em serviço. E não para por aí, o Mister está despertando ciúmes também no mundo corporativo. E não é que tentaram dar uma rasteira nele, e ele não caiu nesse golpe por causa de um detalhe. E o mais incrível é que ele não ficou parado só olhando a situação. Ele contra-atacou de uma forma espetacular, sem exagero. E é hoje que nós vamos conversar seriamente sobre essa reviravolta fenomenal. E com sinceridade, transparência e objetividade eu vou te explicar em 3 partes sobre esse golpe corporativo que quase o Textor tomou e acabou virando o jogo. Uma coisa que eu sempre digo, o John Textor um dia vai resetar o futebol brasileiro, mas parece que ele quer resetar o futebol mundial, hein? E vai conseguir, você vai ver. E sem enrolação, parte 1, tentativa de golpe. Veja bem, o John Textor é o dono da SAF do Botafogo e também era o boss, né, o chefão do Lyon e de outros clubes. Isso daí você já está cansado de saber. E agora o negócio vai começar a esquentar aqui. Os novos donos do Lyon, com apoio de um fundo chamado Ares, tentaram dar uma rasteira nele. Eles quiseram tirar o Mister do controle dos clubes dele, inclusive do Botafogo, sem terem direito de fazer isso. Ou seja, podemos cravar que isso foi uma tentativa de golpe corporativo. Cara, é engraçado que o John Textor, ele é imã dessas coisas, né? Como o Mister atrai gente picareta. Por todo lugar que ele passa tem alguém tentando puxar o tapete dele. Se você conhece o John Textor, tem mania de trocar uma ideia com ele, da próxima vez que você vê-lo, dá um toque nele, fala para ele se benzer. E agora é a parte 2. Título, Botafogo defendeu. Subtítulo, quem tem amigo tem tudo. Eu peço para você preparar o lenço, que agora você vai se emocionar. Ah, vai. Quando tudo parecia perdido nessa tentativa de golpe, veio a virada de chave. O presidente do Clube Associativo do Botafogo, conhecido como João Paulo Magalhães, pulou na bala. O cara simplesmente soltou uma nota gigantesca, conhecida internamente e carinhosamente como Carta de Lealdade, bem legal, né? E mandou lá para a SAF, a Eagle Football Holding. Desculpa o meu inglês, por favor. Eu vou compartilhar com você um trecho dessa carta. É a parte mais emocionante. E agora é a hora de você pegar o lenço e ficar com ele perto do rosto. Não estamos abandonando o Botafogo. Estamos defendendo o Botafogo que saiu das cinzas. A fênix que renasceu sob a licença de um homem que ousou sonhar e nos pediu para sonhar com ele. Se John for afastado, nós sairemos com ele. Sem ele, não há razão para ficar. Somos um time, somos uma família. E permaneceremos unidos, com amor e lealdade pelo Botafogo. Legal, né? E essa simples carta de lealdade travou a ação dos caras e impediu que o John Textor perdesse o controle da SAF. Agora é a hora que você vai pular da cadeira. Parte 3. Reação do John Textor. Tem um ditado antigo que fala assim: na vida, ou você levanta e luta, ou você senta e chora. E nessa situação, o que você acha que o John Textor fez? Vou dar uma dica. Ele não sentou e chorou. O cara simplesmente foi lá e criou uma empresa nas Ilhas Caimã, chamada Eagle Football Group. Mais uma vez, perdão pelo meu inglês. E ele fez isso para tirar o Botafogo e um outro clube lá, eu acho que é um clube belga, né, das mãos da holding que está com problema. E se você não sabe o que é holding, lá vai eu
com meu inglês espetacular, só que não agora. Mas essa tal de holding é tipo uma empresa mãe que tem ações e cotas de outras empresas. E é isso, ele quer recomprar o Botafogo para dar mais segurança. E futuramente ele vai colocar cotas dessa empresa na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Você sabe o que isso significa, né? Muito dinheiro. Talvez tenha ficado bem complexo, né? Mas, resumo da ópera. Tentaram tirar o Botafogo do Textor, o clube bancou ele e o homem reagiu criando uma nova estrutura. O cara não é bilionário à toa, né? Vamos combinar. Ele já tá bem esperto com essas vaidades, invejas e ciumeiras do mundo corporativo, porque é onde mais tem isso daí, viu? E falando em inveja e ciumeira, fique sabendo que a torcida do Palmeiras tá assim, né? Tá com esses sentimentos aí pelo Danilo, o volante que o Botafogo contratou. Tá uma choradeira que você não faz ideia. Você deve saber que o Danilo já foi jogador do Palmeiras, e a torcida gostava muito dele, ok? E na cabeça do palmeirense fanático, o Danilo só voltaria para o Brasil para jogar no Palmeiras. Só que uma coisa que o torcedor precisa entender, e não é só o palmeirense não, é o botafoguense, é o são paulino, é o corintiano, é o gremista, ok? É que a parte da emoção, coração, amor, é com a torcida. A torcida é que fica nesse setor. E o jogador, ele age com isso aqui e com o bolso. O cara saiu daqui prometendo que ia voltar, o cara ama o clube. Não. O cara ama isso aqui, ó. E convenhamos, o cara é trabalhador, né? Ele tem que gostar de trabalhar e receber. É simples assim. Eu gosto, você gosta, ele gosta, todos nós gostamos de trabalhar e receber o dinheiro. Talvez se o Palmeiras corresse na frente, conseguiria trazer o jogador. Mas, camarão que dorme, a onda leva. A equipe de scout do Botafogo é muito eficaz, é muito ágil, é muito inteligente. Então já monitorou e não demorou muito para trazer. Então o cara tá aí, na minha humilde opinião, é um ótimo volante. Marca bem, é rápido, tem força, explosão e fluidez na saída de bola. Foi uma ótima aquisição do Botafogo. Renato, é melhor que o Gregory? Bom, aí é o seguinte, se a gente for analisar as características individual de cada um, a gente vai ver ali que o Danilo ganha por uma unha que ele não cortou. Ele fica só um pouco na frente do Gregory, na minha opinião. Só que agora a gente precisa ver no dia a dia, né? Como será a adaptação do Danilo. Por isso que eu falo, o torcedor tem que abraçar o jogador. Tem que incentivar, apoiar, fazer ele se sentir em casa. E eu tenho certeza que a torcida do Botafogo vai fazer isso. Se você é botafoguense, me conta o que você achou da contratação do Danilo. Escreve aí embaixo, por gentileza. Já para os palmeirenses, não fiquem bravos comigo. Se eu fosse palmeirense, eu também estaria enciumado nesse momento. Porque o Palmeiras perdeu. Perdeu não, né? Melhor dizendo, deixou de trazer um baita de um jogador. E vocês sabem disso, palmeirenses. Vocês sabem disso. Então, ao invés do palmeirense ficar bravo comigo, vai cobrar a tia Leila. A tia Leila que foi fazer a besteira de gastar aquela grana violenta no Vitor Roque, que é o tal de Tigrinho. Tigrinho banguelo, né? Aquilo lá não morde ninguém, brother. Cara ruim, né? Trouxe também o Paulinho. Paulinho, beleza, se pagou com aqueles gols ali, mas é um cara que tá se lesionando direto. Já chegou lesionado, né? Agora já tá lá de novo no departamento médico. E lá no Palmeiras tem um tal de Flaco Lopes. Eu, se fosse o John Textor, dava um jeito de ir lá comprar o Flaco Lopes. Eu acho ele um baita de um centroavante. Mas isso daí é um papo para outro vídeo. Na quarta-feira anuncia a saída de Gregory. Na sexta-feira anuncia Danilo, 22 milhões de euros. É isso mesmo, tá? Falaram muito que ele ia pro Palmeiras e tal. Não, só volta se for pro Palmeiras. O grande lance dessa contratação já é o peso do Ancelotti Júnior, né? Ancelotinho. Cara, o cara ligou pro Danilo. O Danilo realmente não estava querendo vir pro Botafogo, ele queria continuar na Europa. Já tinha papo com o Lyon, só que o Lyon não podia contratar ninguém. Ele vem de uma lesão grave. Então, provavelmente, não teve tantos clubes querendo pagar o que o Nottingham Forest queria, né? Que era em torno de 25 milhões de euros. O Botafogo seguiu por 22, só que precisou da ligação do Ancelotti, tá bom? É isso, tá? Reforço de peso gigantesco, caro. Tomara que dê super certo no Glorioso. O volante Danilo está acertado com o Botafogo e deve chegar no domingo ao Brasil para formalizar o acordo e vestir a camisa alvinegra. Ele que estava no Nottingham Forest. E o negócio se deu também muito por conta da boa relação entre Marinakis e John Textor, os dois donos
do Nottingham e do Botafogo. Lembrando que o Nottingham Forest tirou 2 titulares do Botafogo nessa janela, Igor Jesus e também Jair. Portanto, o valor até foi flexibilizado para que Textor conseguisse buscar um jogador importante para o seu clube. O mínimo pedido era 25 milhões de euros fixos e esse valor foi fechado em torno de 22 milhões de euros com aquele descontinho. Danilo deve assinar contrato por 4 anos, ou seja, até o meio de 2029. Ele que, como antecipamos aqui na TNT, não descartava uma volta ao Brasil, mesmo estando na Europa jogando na Premier League. Dito e feito, será jogador do Botafogo a partir do meio deste ano. Vocês aí achando que ia ser difícil de repor a saída do Gregory, e aí o Botafogo joga só o Danilo para vocês. Ah, mas por quê? Ele teve uma lesão grave recentemente. Sabe quem teve uma lesão muito grave antes de chegar ao Botafogo? O Igor Jesus, não muito tempo antes de chegar no clube, ele teve uma lesão grave e virou o ídolo que virou. Ah, mas o Danilo não queria jogar no Botafogo pelo carinho com o Palmeiras. Sabe quem não queria jogar no Botafogo de primeira? Luiz Henrique. Textor teve que bater na porta da casa do cara, comer um pedaço de bolo, tomar um café com a família dele para convencer ele a vir jogar no Botafogo. Danilo é jogador de primeira prateleira para o futebol nacional, jogadoraço. Se ele render aquilo que ele pode com a camisa do Botafogo, é um jogador que não só repõe a saída do Gregory, como repõe com maior qualidade. Com certeza, se jogar bem aqui, vai entrar no radar de seleção brasileira. Ah, Gabriel, mas e se não der certo? Gente, nenhuma contratação no futebol é garantia de que o resultado será alcançado. Você avalia o jogador com base naquilo que ele apresentou na carreira e você toma uma conclusão se ele é bom ou não. PSG montou um ataque com Messi, Neymar e Mbappé e não ganhou a Champions League. Aí depois, com outros jogadores não tão badalados, conseguiu o tão sonhado título. Aí muita gente vai dizer que na Europa ele não conseguiu deslanchar, e é verdade. Sabe quem não deslanchou na Europa também? O Luiz Henrique. Se esses jogadores com essa idade vão para a Europa e deslancham por lá, eles ficam por lá, gente. Eles não voltam para o Botafogo. A oportunidade de negócio surge justamente porque o atleta não explodiu por lá, justamente porque o atleta teve essa lesão que atrapalhou a gente. Foca na qualidade. Vocês cobram tanto que chegue jogador para resolver? Estamos falando aqui, o Botafogo precisa de um ponta para chegar e assumir a titularidade. O Danilo é um volante para chegar e assumir a titularidade. Se vai dar certo ou não, a gente aguarda. Espero o tempo responder. Ninguém aqui tem bola de cristal. Mas que é uma baita de uma contratação. Isso... Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.